O São Paulo sofreu transfer ban nessa segunda-feira, mas o tema já foi resolvido. O vídeo de hoje do canal do Nicola te traz todos os detalhes e fala também sobre o Palmeiras com oferta para melhorar seu patrocínio master de uma concorrente. Bora contar ainda que a eleição para presidente do Corinthians definirá nas próximas horas quem vai se sentar no quinto andar do Parque São Jorge até dezembro de 2026. Falo também sobre o Santos dobrando o salário de um dos seus titulares, zagueiro do Flamengo do Sub-20, disputado por 3 clubes europeus. Falo também sobre Neymar de fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti. Para completar, Matheus França sendo decisivo para virar reforço do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, terceiro vídeo da segunda-feira, e a ideia sempre que tiver notícia é deixar você na cara do gol com todas as informações sobre o seu time e muito mais por aqui, beleza? Queria lembrar que você precisa virar membro do meu canal no Telegram, não vai pagar absolutamente nada, e para se inscrever de forma gratuita é só clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Por lá, várias dicas zeradas, de graça, para você ter muito mais chance na hora de fazer sua fezinha. Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, marcado para quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá Ramon Abate Abel como árbitro da partida. Estou preocupado com esse jogo, muita coisa em risco nessa partida. É possível, inclusive, que o eliminado entre em crise. Já o Botafogo avalia a venda de Savarino, meio atacante que, especialmente na temporada passada, foi absolutamente decisivo. Queda de produção em 2025, as ofertas são de 7 milhões de euros. O Trabzonspor da Turquia e o Al Rayyan do Catar são os principais interessados no venezuelano. Hora de falar sobre o Vasco, que anunciou oficialmente a chegada de Robert Renan nessa segunda-feira e bateu o martelo sobre Matheus França. Importante contar que a negociação com o ex-rubro-negro quase melou na sexta-feira. Tudo porque o Estoril e o Braga entraram na disputa também querendo o Matheus França por empréstimo. E se dependesse do Crystal Palace, o negócio seria fechado com um dos clubes portugueses. O Matheus França bateu na tecla de que preferiria voltar ao Brasil para jogar no Vasco. E assim foi feito, empréstimo de uma temporada até junho do ano que vem, com o Vasco bancando 70% dos salários, o restante fica sob responsabilidade da equipe inglesa. Matheus França, que com a camisa do Crystal Palace ganhava R$1.300.000 por mês. 2 reforços interessantes que ajudam a melhorar o nível competitivo do Vasco. Cruz Maltino, que já teve nos minutos finais da partida contra o Corinthians, Andrés Gomes. O atacante colombiano contratado junto a um clube francês, ele também era alvo do Corinthians. Bora falar agora sobre a convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou os atletas que vão disputar as partidas finais das eliminatórias contra Bolívia e Chile. E a ausência do Neymar foi o grande destaque. O atacante santista não foi chamado como já havia sido na primeira convocação do treinador italiano. Queria destacar a declaração do Ancelotti sobre o tema, abre aspas, o Neymar teve um pequeno problema na última semana, mas não precisamos testar o Neymar, todo mundo conhece. Comissão técnica, seleção, torcida, o Neymar tem que chegar em boa condição física para a Copa do Mundo, disse Carlo Ancelotti. Além do Neymar, destacar também as ausências de Rodrigo do Real Madrid e Gerson do Zenit. Rodrigo até outro dia trabalhava com o próprio Ancelotti no Real Madrid, enquanto o Gerson, enquanto o atleta do Flamengo era convocado, se mudou para o Zenit e não foi chamado. Aí você deve estar pensando, bom, é que foi para o Zenit e não vai ter mais oportunidade, certo? Errado. Luiz Henrique foi uma das novidades da convocação de Carlo Ancelotti. O ex-atacante do Botafogo defende o Zenit desde o início da temporada. Outras surpresas na lista dessa segunda-feira. Hugo Souza, goleiro do Corinthians, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Lucas Paquetá, de volta depois do fim daquela preocupação e o risco de banimento por conta de uma suspeita de apostas esportivas, além de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. Para completar, queria destacar que só 4 jogadores do futebol brasileiro foram chamados. Embora na primeira lista, aquela lista mais larga, fossem vários os jogadores brasileiros presentes. Brasileiros não, atletas que atuam no Brasil presentes, né? Os 4 finais, Hugo Souza do Corinthians, Fabrício Bruno e Caio Jorge do Cruzeiro, além de Alexandro do Flamengo.
Bora falar agora sobre um zagueiro que ainda está no sub-20 do Flamengo e já chama a atenção de clubes do exterior. Iago, capitão do time sub-20, campeão no final de semana da Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo, do Intercontinental, decisão contra o Barcelona, empate no tempo normal e vitória nos pênaltis. O Iago tem sido especulado em clubes do exterior, o Everton e o Brentford da Inglaterra e o Clube Bruges da Bélgica já o sondaram. Não existe proposta oficial, mas o Flamengo foi procurado para entender as condições de um eventual negócio. A única oferta oficial que o Flamengo já teve pelo Iago veio do Bahia. O Grupo City, por meio do Bahia, tentou sua compra por 2 milhões de euros, além de 20% do valor de uma venda futura. O Flamengo registrou a proposta, agradeceu, mas disse que por essas cifras não vale a pena negociar o Iago, só para destacar o assédio gigante em relação a defensores do Flamengo. Léo Pereira e o Léo Ortiz, os zagueiros titulares, também foram alvo de propostas recentes no Flamengo. Quero contar agora que o Santos dobrou os salários de Gabriel Brazão depois da oferta na semana passada do Flamengo. O rubro-negro ofereceu 7 milhões de euros para contratar o atleta. O Santos disse que só o negociaria por 15 milhões de euros. O Flamengo não fez uma nova oferta e, diante desse cenário, o Gabriel Brazão acertou um aumento salarial. O vínculo dele segue até dezembro de 2028, mas seu reajuste chega a 100%. Ele ganhava na casa dos 350 mil mensais, vai passar a ganhar a partir do mês de setembro 700 mil por mês. Valorização importante para alguém que tem sido desde o ano passado o principal jogador do Santos. O único que inclusive tem escapado das críticas dos torcedores que recentemente inclusive invadiram o centro de treinamento. Só para completar, registrar que o Gabriel Brazão, contratado pelo Santos na temporada passada da Inter de Milão, chegou sem custos e já se tornou um dos principais ativos do Peixe. Hora de falar sobre o Corinthians, que nas próximas horas vai conhecer seu novo presidente, aquele que assume o mandato que seria de Augusto Melo. Você vai lembrar, o presidente do Corinthians foi alvo de um impeachment e desde então há a necessidade da escolha de um novo presidente. São 3 os candidatos. Votação começa às 18 horas em primeira chamada. A tendência é que a votação comece para valer a partir das 19 horas. O Osmar Stabile, que é o presidente interino desde o afastamento do Augusto, concorre pela situação. Antônio Roque Cittadini é o principal candidato da oposição e o André Castro surge como uma terceira via. Cittadini, velho, conhecido dos membros do conselho. O André Castro, uma novidade, alguém que havia prometido 5 bilhões e meio de reais em aportes em caso de eleição. Importante contar que o Osmar Stabile tem tudo para vencer a votação dessa noite, até porque Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e a votação se dá dentro do Conselho Deliberativo, fez muita campanha em favor do Osmar Stabile nos últimos dias. O Romeu Tuma tem uma ascensão grande em relação ao Osmar Stabile e a continuidade do atual presidente interino daria a oportunidade de Romeu Tuma continuar apitando de maneira significativa nas decisões que serão tomadas pelo Corinthians nos próximos dias. A vitória por 3-2 contra o Vasco em São Januário durante o final de semana também ajuda o Stabile. Uma derrota certamente teria um impacto e um peso maior, até por conta de uma campanha ruim do Corinthians nas últimas partidas. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Prometo voltar para vocês com um vídeo nessa terça-feira com todos os bastidores do novo presidente alvinegro. E esse cargo vai ser super importante e difícil por conta das condições financeiras. O Corinthians precisa resolver urgentemente uma dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres, que resultou num transfer ban. O Corinthians também tem uma dívida de 11 milhões de reais que venceu na semana passada com o Memphis Depay. Ainda tem uma parte da premiação para o holandês referente ao título do Campeonato Paulista e em setembro vence mais uma parcela da luva, mais de 12 milhões e meio de reais pendentes, além de todas as outras somas que eu já contei. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem propostas, no plural, para mudar seu patrocínio master. Você vai lembrar que em janeiro desse ano o Palmeiras estreou acordo com a Sportingbet, casa de apostas que desembolsa 100 milhões de reais por ano, contrato de 3 temporadas, renovável por mais um, há reajustes estipulados já em contrato, de acordo com inflação. Hoje, o Palmeiras tem pelo menos 2 propostas para a substituição da Sportingbet. Uma delas se dispôs a chegar até 150 milhões de reais por temporada. Seria a oportunidade de o Palmeiras
garantir mais 50% de reajuste em relação a seu atual contrato. A ideia das interessadas seria de assumir ainda nessa temporada o espaço master da camisa palmeirense. A Leila Pereira, a princípio, prefere dar continuidade à Sporting Bet. Nem poderia ser diferente, até porque no ano passado ela teve algumas propostas para romper o contrato com as empresas dela, da Crefisa e da FAM, e ela disse que precisaria fazer valer o que estava escrito em contrato. De qualquer forma, a presidente do Palmeiras vai tentar um reajuste no vínculo atual com a Sporting Bet, até se fazendo valer das ofertas de outros interessados. Palmeiras que enfrenta o Sport a partir das 19 horas dessa segunda-feira, precisando vencer para não perder distância em relação a Flamengo e Cruzeiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, segunda-feira para lá de agitada. Primeiro, com a notícia de que o tricolor sofreu um transfer ban na FIFA, ou seja, estaria impedido de inscrever atletas nas 3 próximas janelas de transferência por conta de uma dívida de $300 mil com o Cerro Porteño pela compra de Bobadilla. Esses $300 mil ou R$1.620.000 foram pagos também nessa segunda-feira pelo São Paulo ao Cerro Porteño, colocando fim à dívida que o tricolor tinha para com o clube paraguaio. Restava essa última parcela da compra do jogador. Dessa maneira, o São Paulo assegura que já está livre do transfer ban. O tricolor chegou a emitir uma nota dizendo, abre aspas, tivemos um desacordo em relação ao entendimento do pagamento das parcelas, mas regularizamos toda a situação do São Paulo. Dessa maneira, o São Paulo se livra do transfer ban e volta a estar liberado para contratar um atleta para o ataque. Tudo porque o André Silva, de fato, sofreu uma lesão séria, lesão ligamentar, e deve desfalcar o São Paulo por um longo período. Ele está sendo submetido a uma avaliação de um médico para saber se há necessidade de cirurgia ou não. De qualquer forma, com ou sem cirurgia, a chance de o André Silva jogar nessa temporada é pequena. Ele teve uma contusão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. Baita azar do São Paulo, que teve lesão nos seus 3 centroavantes. Rian Francisco e o Caleri só voltam em 2026 ou no finalzinho dessa temporada por conta de problemas com o ligamento cruzado anterior. São Paulo já está no mercado em busca de um centroavante, de um camisa 9. Posso garantir para vocês que Daverson não é um alvo. E assim que eu tiver qualquer novidade sobre a busca por esse 9, conto para vocês. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!